Bom, galera, vocês pediram e aqui eu estou com mais um recém-lançamento da DJI Litto X1. Esse é um lançamento que tem sido bastante polêmico, muita gente perguntando, pô, a DJI lançou um drone para substituir dois ao mesmo tempo? Bom, ao longo desse vídeo a gente vai entender um pouco mais sobre o papel do Litto X1. Bom, primeira coisa, vou abrir aqui o nosso drone. Tem o drone lacradinho. E aqui está o nosso tão polêmico Litto X1. Primeira impressão, aquela bolsa convencional do Mini 3, Mini 4 Pro, que todo mundo já conhece muito bem. Tem um bolso aqui na frente. Inicialmente não vem nada aqui dentro desse bolso. E o que nos interessa mesmo está aqui. Como sempre, cheiro de drone novo é muito bom, né, pessoal? Bom, aqui a gente tem um controle DJI RC2, controle com tela embutida. Uma observação que eu não falei no vídeo, esse é o Litto X1 Flymore Combo Plus, ou seja, com as baterias de 52 minutos. Aqui a gente tem o drone, hub de carregamento com 3 baterias. Vamos ver aqui nesse bolso manual e adesivo da DJI, kit de hélices reservas, então é basicamente um kit e meio, saquinhos de sílica contra umidade e a chave, a famigerada chave da DJI, que é horrível, não presta, não confie nessa chave, tá? Já fica a dica, a gente já teve a experiência dessa chavinha original da DJI espanar os parafusos das hélices. Só essa dica aqui já valeu o vídeo, cuidado. Vamos abrir primeiro o drone, né? Que é a grande novidade. Visualmente ele já tem uma sensação de ser um drone maior do que o Mini 3 e o Mini 4 Pro, que são os drones que a gente entende foram, né, na verdade, substituídos pelo Litto X1. É um drone realmente maior. Já percebemos aqui de cara, né, o sensor anti-colisão superior. Ele é um monocular, temos aqui o sensor infravermelho inferior e uma grande evolução, seguindo aí uma tendência agora iniciada com o Mini 5, a presença de sensor LiDAR aqui na frente como um recurso muito interessante, muito legal para identificação de obstáculos, mesmo em ambientes de baixa luminosidade. Ele tem algumas diferenças sutis em relação ao que a gente está acostumado com o Mini 3, Mini 4 Pro. Esse drone já volta com a mesma tonalidade do Mini 3 e do Mini 4, diferente do Mini 5, que tem um cinza um pouco mais escuro, parecido com a série R3. Câmera estabilizada por um gimbal mecânico de 3 eixos. E uma decepção que particularmente eu tive com esse drone é que ele não filma na vertical, a câmera não gira na vertical. Ele faz sim os takes verticais, mas ele cropa, ele faz o corte digital. Então, diferente do Mini 3 e do próprio Mini 4 Pro, que a câmera gira para vertical, sem perda de área útil, né? Aqui a gente tem esse crop virtual que eu particularmente achei um pecado a DJI ter feito isso. Vamos abrir aqui as baterias. Uma dúvida muito comum que as pessoas têm é se é a mesma bateria de Mini 3, mesma bateria que Mini 4 Pro. Olha, o hub ele tem uns recortes no corpo, bem diferente do que a gente está acostumado. Uma novidade interessante que a DJI lançou nesse hub é esse compartimentozinho aqui, ó. Ele serve para armazenar cartão de memória. Então aquela loucura que às vezes a gente perde cartão de memória, deixa solto na bolsa, agora a gente consegue resolver isso através desse compartimento aqui para micro SD. Então basta a gente puxá-lo aqui e aí a gente consegue colocar até 3 cartões de memória micro SD. Então ele tem 42 GB de memória interna, já é uma capacidade muito interessante para um drone como o Litto X1. E aqui as baterias. Tem um design muito parecido com o Mini 3 e Mini 4 Pro, mas do ponto de vista de design é bem próximo. Tem uma sutil diferença, essa é uma bateria um pouco mais arredondada, enquanto a bateria do Mini 3 e do Mini 4 é uma bateria mais quadradinha. E por ser o Combo Plus, baterias mais pesadas. Bom, o drone, a sensação que eu tenho é que ele fica realmente mais pesado ali do que o Mini 3 ou o Mini 4 com o Combo Plus. Uma observação que eu já senti aqui, pessoal,
detalhe do detalhe, aquele ressalto que geralmente a gente tem nos braços para indicar a posição de instalação das hélices CW e CCW, aquilo é bem sutil. Não sei nem se a câmera vai conseguir mostrar pra gente. Parece um leve ressalto. Nos demais drones eu senti isso mais evidente. O braço liso não tem diferença, mas aqui eu senti essa percepção. Então fica aí essa observação também. Controle remoto é o famoso DJI RC2 que a gente já está acostumado. Tem muitas novidades. Bom, respondendo à grande pergunta que todo mundo tem feito referente ao Lito X1, vale a pena trocar o Mini 3 ou o Mini 4 Pro pelo Lito X1? Bom, vamos entrar nessa discussão aqui agora. O Mini 4 Pro, o Mini 3 e o Lito, eles compartilham exatamente a mesma câmera em termos de características, tá? Eu não sei se é o mesmo hardware exato, mas lente, abertura, são todas exatamente iguais entre Mini 3, Mini 4 Pro e Lito X1. A primeira observação a se levar em conta é: do ponto de vista de qualidade de imagem, o que o Mini 3, o Mini 4 Pro e o Lito X1 entregam é muito similar. Eu já antecipei para vocês que aqui tem a desvantagem da câmera não gravar na vertical, então esse é um ponto que o Lito X1 perde, mas em termos de qualidade de imagem tende a ser exatamente a mesma coisa. Uma observação, o Mini 3, por exemplo, quando comparado com o Lito X1, em termos de qualidade ele perde alguns pequenos detalhes. Por exemplo, a gravação de vídeos no Lito X1 permite ser em 4K até 100 frames por segundo. Já no Mini 3, em 4K a gente consegue gravar só até 30 frames por segundo. Então é mais uma limitação do ponto de vista de software do que da câmera em si, mas aí fica uma observação para se levar em conta. Uma curiosidade que a gente percebe nessa câmera é que o braço que apoia aqui o movimento de pitch da câmera, ele é diferente, ele não é simétrico. Observe esse detalhe, aqui ele tem um braço mais relevante, com um corpo mais robusto, enquanto do lado de cá ele é um braço mais fino. Confesso que eu não consegui entender o motivo disso. Eu acredito que em breve a gente deva descobrir a razão da DJI ter feito isso. Do ponto de vista de câmera, única e exclusivamente, não vale a pena trocar um Mini 3 ou um Mini 4 Pro pelo Lito X1, por ponto de vista de câmera, tá? Do ponto de vista de tecnologia, esse é um drone mais avançado que os dois anteriores, Mini 3 e Mini 4 Pro. Em relação ao Mini 3, vale o upgrade para o Lito X1 se eu estiver preocupado com algumas funcionalidades interessantes, como Active Track. Como esse é um drone que já possui sensores anti-colisão, o Active Track está disponível no Lito X1 e no Mini 3 essa função ainda não está disponível e nem vai estar porque o drone não tem sensor anti-colisão. Já comparando com o Mini 4 Pro, a tecnologia tem algum avanço em função do LiDAR para detecção de obstáculos, mas colocando na balança eu não acho que seja uma evolução tão considerável para vir aqui do Mini 4 Pro para o Lito X1. Agora, se a gente estivesse falando do Mini 4 Pro para o Mini 5 Pro, esse upgrade valeria a pena. A qualidade de câmera é muito superior. Um outro recurso que eu adorei nesse drone e que ele só até então existia no R3S e no Mini 5 Pro é o Return to Home avançado. Ou seja, esse drone ele nos permite fazer a decolagem com muito mais agilidade, sem a necessidade de esperar ele se comunicar com satélites. Então, mesmo se eu decolar de um ambiente confinado, como aqui nessa sala, e acionar o Return to Home lá fora, ele consegue ser capaz de retornar para um ambiente fechado com uma decolagem sem GPS. Então, esse é um recurso assim que no dia a dia a gente não usa com tanta frequência, mas na eventualidade da necessidade desse recurso, a tendência é que ele vai funcionar muito bem, porque ele tem essa capacidade. Para quem tem a necessidade de trabalhar com pós-processamento da edição das fotos e dos vídeos, o upgrade do Mini 3 para o Lito X1 é válido. O Lito X1 permite gravação de vídeos utilizando o perfil de cor D-Log-M com 10 bits. O que isso significa na prática? A gente tem uma maior profundidade em termos de cores, sombras e contrastes. Então, quando a gente trabalha com edição, pós-produção, correção de cor, aplicação de LUTs e filtros, esse drone consegue nos entregar uma capacidade muito melhor do que o Mini 3 nos entregaria. Em relação ao Mini 4 Pro, permanece exatamente a mesma coisa. Bom, falando especificamente da câmera então,
É uma câmera com abertura de 1/1.3 polegadas, exatamente a mesma abertura do Mini 3 e do Mini 4 Pro. Ela é capaz de produzir fotos em até 48 megapixels, e segundo a DJI são 48 megapixels efetivos. Eu confesso que eu tenho as minhas dúvidas. Capacidade de produzir fotos em JPEG e RAW, então para quem trabalha com edição isso também é fenomenal, a possibilidade de gerar os materiais na extensão RAW. É uma lente que tem uma boa capacidade de produção de imagens noturnas, porque ele tem uma abertura de f1.7, e essa abertura de 1.7 ela é comum nos 3 modelos de drone, Mini 3, Mini 4 Pro e no Litho X1 também. O codec de compressão dos vídeos, aqui a gente consegue utilizar tanto H265 quanto H264, enquanto no Mini 3 a gente está restrito ao H264, que é um formato um pouco anterior que funciona bem, mas ele não é tão eficiente quanto o H265. E no Mini 4 Pro, o H265 também está disponível. E para você que quer trabalhar com mapeamento, eu tenho uma dica importante. Pensando agora em tecnologia de transmissão de dados entre controle e drone, o Litho X1 utiliza a OcuSync 4, ou seja, a mesma tecnologia que já estava empregada lá no Mini 4 Pro. Já em relação ao Mini 3, que utilizava o OcuSync 2, isso representa o quê? Uma maior qualidade de sinal. A gente sempre bate na tecla de que é proibido fazer voos BVLOS no Brasil, que são aqueles voos long range, do alcance, né, longas distâncias, mas em um ambiente real, isso representa pra gente mais segurança. Mesmo sobrevoando em um ambiente urbano com diversas interferências, a probabilidade de o drone perder o sinal é bem menor. Então, fique atento com essa dica também. E uma outra pergunta muito comum que a gente recebeu dos nossos alunos é se é possível fazer mapeamento com o Litho X1. Então, tem uma dica muito especial para você que trabalha com mapeamento. Embora a DJI não tenha liberado o SDK para o Litho X1, afinal de contas é um drone que acabou de ser lançado, a DJI incorporou nele a função de waypoint. Então, da mesma forma que é possível mapear com o Mini 5 Pro, você também vai ser capaz de mapear aqui com o Litho X1. Bom, aqui agora já no aplicativo, vou trazer algumas novidades interessantes do Litho X1. Como eu comentei anteriormente, qualidade de câmera, a gente consegue gravar então no modo normal, né, 4K até 60 frames, ou se eu colocar no modo slow motion, ele muda aqui para 100 fps. Como eu disse também, a câmera, ele faz o crop digital. Então, embora a câmera não tenha girado fisicamente, ele consegue fazer o recorte e aí automaticamente o nosso vídeo cai para 2.7K, podendo gravar em até 60 frames por segundo. Uma outra configuração interessante que é novidade e que nasceu lá com o Mini 5 é referente à abertura dos braços. Então, esse drone, por exemplo, se eu deixar ativa essas duas configurações, ao dobrar ou desdobrar o braço, ele liga e desliga. Então, vou ativar aqui para vocês verem. Ó. Vou deixar ativado o desdobrar e vou deixar ativado também o dobrar. Bom, como eu ativei o dobrar agora, quando eu fechar o braço, ele automaticamente vai desligar o drone. Vamos dar uma olhada juntos? Está desligando agora, drone desligado. Essa funcionalidade está disponível em função de um sensor, uma espécie de um interruptor que tem aqui próximo à articulação de abertura dos braços. Agora eu vou abrir os braços e o drone deve ligar novamente. Então, e agora, abrindo o último, o drone automaticamente inicializa. Já ligou. Bom, dica prática. Eu particularmente sugiro manter essa função desligada. Eventualmente você está abrindo os braços do drone e ainda está com um protetor de câmera, isso pode ser um problema lá na frente. Então fica ligado com essa dica. Eu comentei anteriormente também sobre o Return to Home avançado, ou seja, o retorno do drone automático sem depender de GPS. Para garantir essa funcionalidade, basta eu clicar aqui nos 3 pontinhos no canto superior da tela, venho em segurança e aqui eu venho em Return to Home avançado. Basta eu selecionar a opção avançada e aí sim o drone vai fazer esse retorno mesmo sem iluminação no ambiente e desviando dos obstáculos. E com relação ao Return to Home avançado,
gostado, fiquem ligados que em breve a gente vai liberar alguns vídeos fazendo diversos testes dessa funcionalidade. Bom, e como eu mencionei que esse drone tem sensor anti-colisão em todas as direções, a gente consegue aqui na aba de segurança configurar o que a gente quer que o drone faça. Se ele deve desviar dos obstáculos, se ele deve frear ao identificar um obstáculo ou se a gente quer manter essa função desligada. Mesmíssima coisa do que a gente já tinha disponível no Mini 4 Pro, mas que não existia essa funcionalidade no Mini 3, porque ele não tem sensor anti-colisão. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de unboxing do Litto X1. Se você gostou, comenta aqui embaixo e deixa pra gente qual dúvida você gostaria que a gente trouxesse esclarecimentos sobre o Litto X1. Um abraço e bons voos!